O vídeo de hoje é algo exclusivo e urgente. Ele trata de uma situação totalmente fora do padrão e pode afetar diretamente quem recebe benefícios pela INSS e também quem é beneficiário do BPC, conhecido como Benefício de Prestação Continuada. Então já comenta aqui agora seu nome e sua cidade. Antes de começar a explicação, eu preciso saber quem está do outro lado. Escreve nos comentários de qual lugar do Brasil você está me assistindo para que eu possa te responder ao longo deste conteúdo. Presta atenção, o seu bolso está em jogo. E quando eu digo bolso, eu falo de orçamento familiar, compra de remédio, pagamento de contas básicas, alimentação, manutenção da casa, transporte, tudo que depende do valor que cai mensalmente na conta de quem vive da Previdência Social ou da assistência social. Muita gente acreditou que o 13º salário era algo que nunca poderia ser mexido, que era blindado, que, por ser um direito adquirido, ninguém poderia sequer cogitar tocar nesse assunto. Mas as coisas estão mudando, e eu vou explicar cada detalhe para você. Em 2020, no auge da pandemia, houve um movimento que mudou o formato dos pagamentos do 13º da Previdência. Naquele momento, a necessidade era urgente, e foi feito um pedido para antecipar o abono natalino sem juros. Na época, o ministro Paulo Guedes apresentou a proposta ao presidente Jair Messias Bolsonaro, e o 13º foi pago antecipadamente para ajudar quem precisava usar um dinheiro que já era do próprio beneficiário. Foi vendido como um favor do governo, quando na verdade era apenas a liberação antecipada de um valor que sempre foi seu por lei. E os bancos, que nunca agem por acaso, começaram a entrar nesse jogo. Eles já sabiam que o 13º teria antecipação, e começaram a oferecer empréstimo consignado usando o 13º como argumento. Mas com juros até o final do ano. Muita gente aceitou. Muita gente se enrolou. O 13º chegou antecipado, mas chegou menor, corroído pelos juros de contratos que pareciam vantagem, mas que na prática eram armadilhas disfarçadas de facilidades financeiras. Presta atenção nisso. Banco não oferece dinheiro porque quer que você fique melhor financeiramente. Banco oferece crédito porque quer que você se comprometa. Porque crédito mal usado vira dívida. E dívida vira lucro para quem empresta. O que aconteceu? Primeiro, aposentados e pensionistas fizeram contrato antecipado com o banco esperando que o 13º, no fim do ano, viesse cheio para compensar. Segundo, o valor já estava comprometido antes de chegar setembro ou novembro. Terceiro, quando o 13º foi de fato antecipado pelo governo, o banco já tinha liberado o consignado em cima desse valor. Ou seja, ofereceu um dinheiro que nem era do banco, era seu, mas te cobrou juros como se fosse dele. Quarto, no fim do ano, muitas pessoas ficaram sem 13º. E acharam que o problema era o governo. Mas não perceberam que parte do rombo vinha de contratos que nunca deveriam ter sido assinados daquela forma. E agora, em 2025, o cenário é ainda mais delicado. O INSS começou a expor falhas estruturais graves no sistema. Casos de descontos indevidos, cartões de benefícios sendo cobrados eternamente sem quitação clara, associações e intermediários envolvidos em esquemas obscuros, contratos não solicitados sendo ativados sem a total compreensão do beneficiário. Isso está sendo investigado. Mas o problema não começou ontem. O problema existe há anos. Agora imagina, como a pessoa vai recuperar dinheiro descontado errado se ela nem sequer sabe que tem esse direito? Como ela vai provar que um contrato nunca foi autorizado se ela não entende o processo? Como ela vai pedir a devolução de valores descontados indevidamente se ela nunca consumiu um conteúdo que ensinasse isso de forma antecipada? É por isso que eu digo, informação é proteção. Informação é poder. Não poder teórico. Poder prático. Poder que devolve dinheiro. Que impede desconto. Que faz a pessoa entender quando um direito está sendo ameaçado. E quando eu falo de ameaça, não é só o 13º. Não. É o formato como o sistema pode te pressionar, te confundir, te empurrar para confirmações desnecessárias ou te deixar vulnerável a decisões tomadas sem clareza. Hoje existe um processo chamado cadastramento biométrico obrigatório para novos benefícios. Esse processo começou a ser exigido a partir de 21 de novembro de 2025. E por quê? Porque o sistema do INSS identificou fraudes bilionárias. Benefícios em nome de pessoas que nem existem. Valores sendo pagos indevidamente. Um prejuízo gigantesco aos cofres públicos. Então, diante da investigação, a biometria se tornou obrigatória para novas concessões. Mas o ponto que poucos estão entendendo é: o método de comprovação de vida também está mudando. Antes, a prova de vida podia ser feita de forma presencial. Depois, passou a ser automática quando o beneficiário acessava o banco digital ou confirmava sua identidade no caixa eletrônico. Mas agora, a fase biométrica adiciona um novo nível. Se o beneficiário não tiver os dados atualizados no sistema do INSS, pode ter pagamentos suspensos. Se pode suspender em novembro, pode afetar dezembro e os próximos anos também.
inclusive o 13º. E aí entra a confusão. Muita gente ainda pensa no 13º como algo garantido e que não depende de atualizações de cadastro ou comprovações. Mas o próprio INSS já avisou que benefícios podem ser suspensos temporariamente por inconsistências nos dados, o que, futuramente, pode impactar os pagamentos extras que sempre aconteceram no fim do ano, inclusive o 13º proporcional para quem se aposentou após abril. Sim, para quem se aposentou depois de abril de 2025 e ainda não recebeu antecipação do 13º, este ano ainda haverá o pagamento proporcional em parcela única no mês de dezembro. Não é duplicado. Não é para quem já recebeu. É para quem começou o benefício depois de abril e ainda não teve o pagamento antecipado. Então, se você vê gente recebendo o 13º agora, entenda. Ainda existe este ano, para esses casos específicos. O que está mudando são as regras futuras após a investigação das falhas do sistema. E agora entramos em outro mito perigoso, a história do 14º salário. Você verá vídeos, jornais e canais dizendo que o presidente Lula anunciou ao vivo o 14º salário para aposentados. Mas eu vou te avisar desde já, normalmente anúncios ao vivo sobre novos pagamentos previdenciários passam por tramitação e podem se referir a propostas, e não pagamentos imediatos garantidos por lei aprovada. Fique atento ao contexto quando esse tema surgir em grandes canais como o YouTube. Eu não estou dizendo que não exista proposta. Eu estou dizendo que você precisa aprender a diferenciar promessa, possibilidade e lei aprovada. Porque quando a pessoa confunde promessa com direito assegurado, ela enfrenta a frustração. E depois se enrola tentando compensar a frustração com o mais consignado. E pensa comigo de novo, enquanto 50 canais querem te vender crédito ou antecipação com juros, basta um canal te ensinar como não cair nessa cilada. E esse conteúdo verdadeiro já fez mais diferença do que 1000 manchetes que só falam de problema, tragédia e confusão. Informação certeira que chega antes do impacto evita erro. Evita juros. Evita contrato. Evita suspensão. E o grande ponto deste vídeo é esse. Entenda seus contratos. Atualize seus dados no INSS. Acompanhe mudanças antes de ser afetado. Nunca tome decisão baseada em pânico ou euforia. Nunca aceite crédito empurrado como solução definitiva. Porque se tem algo que a pandemia nos ensinou é, quando o dinheiro é urgente, a pessoa se agarra à primeira mão salvadora que aparece. E quem mais apareceu como salvador naquele período não foi governo, foi banco, e não saiu de graça. E agora, diante de investigação, biometria obrigatória, revisão de contratos e falhas expostas do sistema, você não pode continuar sendo o último a saber. Você precisa ser o primeiro a entender. Porque quem entende o sistema não é enganado por ele. Quem acompanha a Previdência com clareza não cai no juro de antecipação. Quem sabe dos seus direitos solicita a devolução do que foi retirado indevidamente. Quem reformula sua mentalidade financeira recebe melhor sem depender de consignado como muleta que te rouba aos poucos. E eu te garanto, se você começar a acompanhar conteúdos financeiros relacionados ao INSS com a atenção certa, não existe a menor chance de você não reeducar suas decisões. Se você entendeu a mensagem de hoje e essa informação te fez pensar com clareza, comenta aqui, nome, cidade e a frase juntos de coração. Deixa o like se você acredita que informação verdadeira salva mais do que crédito fácil disfarçado de ajuda. E compartilhe este vídeo com alguém que depende da Previdência e ainda acha que consignado em cima do 13º é um favor, quando na prática é um contrato que te cobra juros sobre o que já era teu. Porque quando um ajuda, todos prosperam. Quando um se informa, todos se protegem. E quem está junto de coração não transborda medo, transborda verdade. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. E agora eu vou ler o teu comentário. Então escreve agora, nome, cidade, juntos de coração.